Apocalipse 1, de 9 a 11, o cristão evangélico. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz como de trombeta que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amém. A perspectiva, segundo o nosso censo demográfico promovido pelo IBGE, em 2010, o IBGE promoveu um censo demográfico que revelou que até 2040, católicos serão ultrapassados por evangélicos no Brasil. Até 2040, a perspectiva é de que o número de evangélicos no Brasil seja superior ao número de católicos. E eu quero que você perceba por que isso me preocupa. Contrário do que alguns fazem, comemorando esse grande feito, eu quero que você observe o que a revista Isto É, logo após o lançamento do censo, em 2011, a Isto É lançou uma matéria que abordou esse fenômeno que a própria revista chamou de secularização. Portanto, a julgar pelo ritmo como as igrejas ditas evangélicas vêm crescendo e se estabelecendo no Brasil, é preocupante o fato de, em 2040, o Brasil ser de maioria, entre aspas, evangélica. Olha o que diz a revista sobre este crescimento, e eu creio que ela foi extremamente acertada. A gente precisa se lembrar do seguinte, irmãos, não é porque é uma revista secular que o que diz não tem relevância. Jesus disse que pedras clamariam, e aqui está para mim um grande exemplo de pedras clamando. Acaba de nascer no país uma nova categoria religiosa, a dos evangélicos não praticantes. São os fiéis que creem, mas não pertencem a nenhuma denominação. O surgimento dela já era aguardado, uma vez que os católicos, ainda a maioria, perdem espaço a cada ano para o conglomerado formado por protestantes históricos, pentecostais e neopentecostais. Continua a revista. Sendo assim, é cada vez maior o número de brasileiros que nascem em berço evangélico e, como muitos católicos, não praticam sua fé. Dados da pesquisa revelaram que evangélicos de origem que não mantêm vínculos com a crença, evangélicos que não mantêm vínculo com o que creem, saltaram em 6 anos de 0,7% para 3%. Em números absolutos, veja só, são 4 milhões de brasileiros a mais na categoria que diz: creio, mas não pratico. Continua a revista. Isso só é possível porque o universo espiritual está tomado por gente que constrói a sua fé em seguir a cartilha, ou que preferem construir sua fé sem seguir a cartilha de uma denominação ou de uma instituição. Se outrora o padre ou o pastor produziam sentido à vida das pessoas de muitas comunidades, aqui eu abro um parêntese para dizer o seguinte: como é que padres e pastores produziam sentido à vida das pessoas de muitas comunidades? Através dos ensinos do púlpito. Então, se uma vez isso existiu, diz a matéria da revista, atualmente, celebridades, empresários e esportistas
só para citar 3 exemplos, dividem esse espaço com essas lideranças. Assim, muitas vezes, os fiéis interpretam a sua trajetória e o mundo que os cerca de uma maneira pessoal, sem se valer da orientação religiosa ou dos conteúdos bíblicos e teológicos. Meu Deus. Muitas vezes os fiéis interpretam a sua trajetória e o mundo que os cercam de uma maneira pessoal, sem se valer da orientação dos conteúdos bíblicos e teológicos. Fecha aspas. Preocupante e muito triste o cenário que nós temos diante de nós. Milhares daqueles que hoje dizem ser tementes a Deus, daqueles que professam ser evangélicos, parecem não se importar com o conteúdo bíblico. E quem está dizendo isso é uma revista secular, não é um pastor. Essas pessoas, diz a matéria, são guiadas pelas emoções, elas são guiadas pelos seus gostos pessoais, elas são guiadas, quando muito, pelos seus ídolos gospels. Elas não batalham mais pela fé que uma vez por todas foi confiada aos santos, conforme diz Judas no versículo 3. Quão diferentes são essas pessoas do autor do Apocalipse, ou quão diferentes essas pessoas hoje são dos primeiros leitores do Apocalipse. Então, com este quadro em mente, com esta realidade que é mais preocupante do que empolgante para o evangélico, eu quero que você ouça de novo o que está dito em Apocalipse 1:9. Por um lado, o nosso cenário, o nosso mundo nos revela que no Brasil cada vez mais se professa a fé evangélica sem prática evangélica. Cada vez mais as pessoas abandonam o catolicismo por uma religião, entre aspas, evangélicas, que na verdade não é guiada e não é conduzida pelo conteúdo bíblico e teológico, mas pelo que elas sentem, pelo que elas esperam receber de alguém. Em contrapartida, olha o que João diz em Apocalipse 1:9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João, o apóstolo, deixa claro por que ele foi enviado para Pátimos. João não estava fazendo turismo. João não era como um daqueles que vão para uma convenção da denominação, por exemplo, e lá tem seus trabalhos, mas também tem seu momento de lazer e turismo. A Convenção Batista Brasileira não estava reunida na ilha de Pátimos. Não foi isso que levou João a Pátimos. Também não foi a busca por novas experiências espirituais. Não foi o desejo de ir para a ilha de Pátimos e lá se isolar do mundo e lá poder ter um momento de reflexão, de introspecção. Algum tipo de experiência espiritual, religiosa, mística. Não, o texto diz que o apóstolo estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Em outras palavras, João estava preso, em cárcere privado. Ele era um homem de convicção bíblica. A convicção bíblica dele, como ele mesmo disse, eu, irmão, companheiro de vocês no reino, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra, por causa do testemunho. Esse homem tinha convicções, ele defendia as convicções, ele pregava suas convicções, ele ensinava suas convicções, ele via vidas e pessoas sendo transformadas pelo que ele cria e pelo que ele comunicava, e isso levou ele à prisão. Essa era a característica de João, dos primeiros discípulos da igreja primitiva. 1 de João 1, o mesmo autor da primeira carta de João é o autor do Apocalipse. João diz assim, lá em 1 de João 1, o que era desde o princípio,
o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida, ou seja, a experiência que nós tivemos com Cristo, ela nós proclamamos. E ele completa, ele vai dizendo, ele diz que assim ele o faz, porque ele quer que a alegria daqueles que o ouvem seja completa com ele. João era um homem de convicção, evangélico praticante. É assim como João, irmãos. Eu não sei se você percebeu na matéria que eu li para vocês, ou do trecho que eu li para vocês. Está surgindo uma categoria que era comum apenas a católicos. Católico não praticante. Crente não praticante. E a gente olha para João e a gente descobre que o evangélico é esse, ou não tem outro jeito de ser, ou ele é praticante, ou ele não é. Ele tem convicção, ele compartilha a qualquer custo a verdade que ele abraçou. O objetivo dele é ver as pessoas encontrarem-se com Cristo, é ver as pessoas desenvolverem na vida delas a alegria verdadeira que vem de Cristo. Essa visão da vida cristã não era só de João, era de Paulo também. Por exemplo, em 2 Coríntios 1, 24, Paulo diz que ele pregava aos gentios, porque ele era o cooperador com as pessoas, para que aquelas pessoas tivessem alegria, pois é pela fé que nós permanecemos firmes. O desejo de Paulo, o desejo dos apóstolos, o desejo dos primeiros crentes era de compartilhar, de forma a ver nos outros a alegria de Jesus sendo completa. No capítulo 1 de Apocalipse, que a gente está estudando, a gente viu que até o versículo 8, João introduziu a mensagem do livro. Nós vimos isso até semana passada. E é só a partir do versículo 9, aqui o texto que nós lemos, que João se preocupa agora em se apresentar. Do versículo 1 ao versículo 8 do Apocalipse, no capítulo 1, João omitiu a sua introdução, a sua apresentação. Eu digo isso porque geralmente os autores do Novo Testamento, eles fazem suas apresentações pessoais logo nos primeiros versículos da carta. Só que João começa a fazer isso apenas 9 versículos adiante. Por quê? Porque a preocupação de João era mostrar aonde está a fonte de toda a esperança. Ele quer dar um resumo do que o livro tem a apresentar. Ele dá um resumo da sua carta pastoral. E como essa carta é pastoral, e como essa carta visa encorajamento, o que João de repente percebe que ele precisa fazer, é tendo apresentado resumidamente o teor da mensagem dele, agora no versículo 9, no versículo 10 e no versículo 11, ele se coloca como exemplo de perseverança para os leitores. Ele dá o resumo da carta até o versículo 8, e nos versos 9, 10 e 11, ele exemplifica com a própria vida dele o que significa ser crente praticante. Então, por alguns instantes, João entende que é importante ele tomar o centro das atenções no Apocalipse. Não é que João quisesse confetes. Não é que João pretendesse tomar o lugar de Cristo. Não, ele só queria demonstrar com o exemplo dele como é que um evangélico praticante deve ser e deve agir no mundo. Então, ao se colocar como exemplo de perseverança, João nos revela 3 aspectos fundamentais para os cristãos evangélicos. Aspectos esses importantes para crentes de qualquer época ou geração, de todas as idades. João se mostra como um exemplo de perseverança para ensinar para os cristãos evangélicos 3 coisas, ao meu ver. Primeiro, a identidade do cristão. Segundo, qual é a incumbência do cristão. E terceiro, como é que esse cristão se inspira para prosseguir vivendo.
a identidade do cristão evangélico. Quem é o crente, gente? Quem é o crente? Num mundo como o nosso, brasileiro aqui, nossa realidade, onde a cada dia evangélicos vêm tomando certas dinâmicas, até a Rede Globo já reconhece o filão evangélico. Todo ano existe agora um show que a Globo promove, até me esqueci do nome, quando eles reúnem as grandes celebridades, os grandes ídolos gospels. Eles sabem que a cada dia que passa, esse mundo dito evangélico vem crescendo, vem se expandindo. O que é ser crente? O que as pessoas deveriam ver em nós quando nós nos apresentamos como crentes, como cristãos evangélicos? Como é que a gente deveria se portar em casa, na igreja, no mundo? Eu fico impressionado porque João, em apenas um verso, ele revela aspectos impressionantes, aspectos imprescindíveis para o cristão. Versículo 9: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança, em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu faço 4 observações sobre a identidade de João aqui. 4 observações sobre a identidade do cristão evangélico. Quem é que eu e você, que professamos fé em Jesus, aliás, como é que eu e você deveríamos nos parecer? A primeira coisa que João destaca na sua identidade é a simplicidade. A simplicidade. Você notou que esse homem simplesmente se apresenta como eu, João. Eu, João. Quem é esse João, irmãos? Esse João, veja o currículo desse homem. Esse João não era outro senão o apóstolo João, o autor do 4º evangelho, o autor de 3 cartas do Novo Testamento. O mesmo João que esteve com Jesus no Monte da Transfiguração, que viu em primeira mão as dezenas de milagres realizados pelo Senhor. É a mesma pessoa que reclinou-se sobre o ombro de Jesus na última ceia. É aquele homem, aquele discípulo a quem Jesus amava. Foi o homem que recebeu do próprio Jesus a incumbência de cuidar de Maria, mãe de Jesus. Aos pés da cruz, ele e Maria, Jesus crucificado, ele olha para João e diz: João, cuide dessa mulher, ela agora é sua mãe. Mulher, ele agora é seu filho. É esse João que quando escreve o Apocalipse, quando vai se apresentar, ele simplesmente se apresenta como eu, João. Irmãos, é como se ele tivesse maravilhado de que Deus falasse daquela forma através dele. É como se ele parasse para pensar no que ele tem para dizer, no que ele tem para escrever. E tudo aquilo que ele foi, viveu, experimentou, conquistou, construiu, é como se tudo aquilo fosse nada diante do imenso privilégio que ele tinha de comunicar essa mensagem. E aí ele simplesmente se diz: eu, João. Ele era um homem especial, mas era um homem simples. Irmãos, as experiências que nós temos com Deus, o conhecimento que de Deus nós adquirimos, os privilégios que por causa de Deus nós desfrutamos, devem nos tornar cada vez mais, cada dia mais, pessoas simples, descomplicadas. Porque é por pura graça tudo que nós recebemos de Deus. O mundo precisa de homens e de mulheres cheios de experiência com Deus, inundados de conhecimento bíblico, satisfeitos com o privilégio de serem cristãos, mas precisa de homens e mulheres que sejam simples. Gente como a gente. Gente que se apresenta simplesmente dizendo: eu, Leandro, eu, João, eu,
E aí você diz seu nome. Não importa a sua patente, não importa suas credenciais, não importam suas experiências, não importam suas conquistas, não importa o que Deus te deu ou o que Deus fez você se tornar. Você é João. Simplicidade é o que marca um cristão evangélico. Você olha para os profetas e você descobre que todos eles eram homens simples, que as pessoas batiam o olho neles e diziam: é esse o profeta? O próprio Senhor Jesus era um homem simples, é esse o Messias? É essa a igreja, é essa a história? Mas nós temos nos sofisticado demais, gente. Temos nos tornado orgulhosos demais, complicados demais. E eu olho para João e vejo João dizendo: eu sou João. A outra coisa que a gente descobre sobre a identidade do cristão evangélico é a simpatia. É outra qualidade impressionante. Aurélio diz que simpatia é a tendência ou a inclinação que reúne duas ou mais pessoas. Alguém simpático, a pessoa simpática, ela busca unir-se a outros. O simpático é aquele que traz o outro para perto dele, é aquele que vai até o outro e se identifica com ele. O simpático é aquele que procura estreitar laços, valores, reparte alegrias. O simpático é tudo aquilo que o crente tem que ser, porque o crente tem que ser o primeiro a ter a tendência ou a inclinação para atrair e reunir os outros. Termina o culto e a gente olha ao redor e descobre um rostinho diferente, e se procura, e se abraça, e se apresenta, e se identifica. Isso é simpatia. Aonde eu vejo simpatia em João? João se apresenta dizendo assim: eu, João, irmão de vocês. Você tem noção do que ele está dizendo? Gente, que simpatia, que bênção de homem. Lembremos um pouco de quem ele era a essa altura da vida dele. Ele era o último dos apóstolos vivos. Com cerca de 90 anos de idade, alguém bem mais experiente do que qualquer um dos seus leitores, qualquer um dos pastores das 7 igrejas para onde ele escreve. Mas quando ele se identifica dizendo assim: eu, João, o apóstolo, o último apóstolo vivo, o grande bispo das cruzadas de curas. Meu Deus, não, eu, o irmão de vocês. Como falta isso entre nós. Além de simples, o cristão evangélico tem que ser simpático. Simpático com todos, próximo de todos, amigável, amável, alegre. Mas só consegue ser assim quem compreendeu o papel da graça na vida da gente. Quem não entendeu o papel da graça na vida dele ou na vida dela, não consegue ser simpático. Pelo contrário, é antipático, e tem muito crente assim. Tem muita gente repugnante. Mas você olha para Paulo e vê Paulo escrever algo do tipo, 1 Coríntios 15, versículo 9. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Veja que Paulo sabe de onde ele veio, veja que Paulo sabe o que Deus tornou ele, no que Deus o tornou. Veja que Paulo sabe da história da graça na vida dele. Por isso ele diz assim: mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, eu trabalhei mais do que todos eles, contudo, não fui eu, mas foi a graça de Deus comigo. Só consegue ser simpático quem discerne o papel da graça de Deus na vida dele. Porque quem assim não percebe é antipático. E sabe o que acontece? A velhice vai revelando o quão antipático ou simpático o coração da gente é. Pode escrever, irmãos. Observe o envelhecer de algumas pessoas.
Observe como que algumas pessoas, ao envelhecerem, vão se tornando antipáticas. Na verdade, não é que elas se tornam, é que a velhice, ela é poderosa, ela nos faz jogar para o chão nossas armas, nossas defesas, nossas máscaras. E aí aquela antipatia que sempre existiu, aflora, e a pessoa vai dando a cara dela. João era um velhinho de 90 anos, João viveria mais 13 anos. A tradição diz que ele morreu com 103 aproximadamente. Um velhinho de 90 anos. Que ao escrever para as igrejas, não escreve com a petulância dizendo, eu sou o último apóstolo, vocês têm que me ouvir. Não, ele diz, eu João, irmão de vocês. Ele é simpático. Ele é cheio de graça, porque ele entende o papel da graça. Como é difícil nos relacionarmos com pessoas antipáticas, que se dizem crentes, e vão envelhecendo, e os outros vão sumindo de perto delas, e elas vão cada vez mais, em vez de auto-introspecção, de autoexame, elas espalham espinho, elas ferem mais ainda os outros. Você olha para João, João tinha tudo para ser um homem antipático. O velho, sozinho, preso. Paulo, todos abandonaram ele na prisão. Mas Paulo não se torna antipático, pelo contrário, na velhice Paulo vira para João Marcos, que era o homem com quem ele, o jovem com quem ele teve uma rixa, com quem ele teve uma diferença de visão. João Marcos e Paulo eles têm um racha, mas lá no final, Paulo sozinho, ele escreve 2 Timóteo e diz, todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Traz João Marcos, eu quero ele perto de mim. Na velhice, em vez de nutrir ódio, Paulo nutre simpatia, Paulo se reconcilia. Esse é o cristianismo, assim deve ser o cristão, gente. O cristão é gente simpática, é gente simples, é gente que bebeu da graça de Deus e é gente que reparte graça. Mas tem uma terceira característica, o sofrimento. João também se identifica como um companheiro no sofrimento, verso 9. Ele é um companheiro no sofrimento. Assim como os leitores, João sabia o que era gemer sob a chicotada das autoridades romanas. João sabia o que era chorar a morte de pessoas amadas. Imagina, João enterrou filhos. Pai não nasceu para enterrar filho. João enterrou filhos espirituais, João enterrou pessoas queridas, João perdeu pessoas amadas, João sofreu. E ele escreve dizendo, eu sou o companheiro de vocês no sofrimento. João sabia o que era a confiscação de todas as suas propriedades. Os primeiros cristãos tinham suas propriedades confiscadas. João sabia o que era perder privilégios. O cristão é aquele que atravessa o sofrimento com doçura. O cristão é aquele que entende que quem quiser viver piedosamente sofrerá perseguição. Não é que o crente busca sofrimento, não, mas o crente entende que Deus nunca prometeu a gente nos livrar de sofrimento. Decepcionam-se com Deus aquelas pessoas que acham que Deus não nos permite passar por sofrimento, que o amor de Deus nos rouba do sofrimento. Não, João está dizendo, eu sou companheiro no sofrimento, eu entendo, eu ouvi Jesus dizer, eu escrevi no evangelho que eu escrevi, quando Jesus disse que nesse mundo nós teremos aflições, mas com bom ânimo, assim como Jesus venceu o mundo, nós também vencemos. O crente aproveita do sofrimento. Se alegra com a possibilidade de ser tratado por Deus no sofrimento. O crente não evita sofrimento, o crente não foge de sofrimento. Paulo e Barnabé, em Atos 14, 22, eles fortaleceram os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo que é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus.
Então, ao contrário do que alguns pregam e ensinam em igrejas ditas evangélicas, a piedade é o passaporte para o sofrimento. O mundo não tolera a luz dos crentes. E da forma como trataram o nosso Mestre e Senhor, vão nos tratar também. E como é que nós respondemos a essa ira do mundo contra a igreja? Com doçura. Não é indo para o Facebook, para o WhatsApp, para o Twitter, para o YouTube, seja para onde for, postando vídeos, textos, metendo a boca nos outros, criticando. Essa atitude não é cristã, essa atitude não é bíblica, essa atitude é pagã. O ímpio age assim, o crente é companheiro do sofrimento. Nós vamos ser injustiçados? Vamos, irmãos vão nos abandonar como abandonaram Paulo? Vão, não se iluda. Mas como é que a gente reage? Briga e muda de igreja? Não. Ama quem nos persegue. Ora por quem nos apunhala. Isso é cristianismo. Fico vendo colegas pastores, vão para o Facebook, e escreve, e posta, e briga, e xinga, e critica. E não existe a menor doçura. Eu olho para João e vejo um homem companheiro no sofrimento. É por isso que a gente precisa da igreja, irmãos. A gente precisa da igreja porque lá fora nós somos perseguidos por sermos crentes. Aqui dentro nós nos abraçamos, aqui dentro nós cuidamos uns dos outros, aqui dentro nós encorajamos uns aos outros. É pena que infelizmente o que acontece aqui dentro, tantas vezes é fofoca, é maledicência, é crítica, é acusação. Não se traz soluções, traz-se críticas venenosas. Por que o povo de Deus tem que ser assim? Olhe para João e veja um homem, companheiro no sofrimento, que não perdeu a doçura. Mas há uma quarta característica, é o serviço. João diz aqui em Apocalipse 1:9, eu sou companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Ele usa essa linguagem que identifica a ele como um daqueles que aguardam a vinda de Jesus. O reino aqui descreve a nossa obra aqui na terra. A nossa obra, irmãos, é o reino de Deus. A sua obra não é a sua empresa, a sua obra não é a sua profissão, a sua obra não são os seus estudos, a sua obra é o reino de Deus, não se esqueça disso. Veja que o Apocalipse não foi escrito só para pastores. Foi escrito para todos os crentes. E João diz, eu sou companheiro de vocês no reino. O reino é o nosso negócio. As implicações do reino de Deus é a razão de sermos e existirmos. A nossa oração define como devemos viver. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, na minha vida, em tudo que eu faço, assim como é feita no céu. João diz, olha, eu sou um servo do reino com vocês. E com que estado de espírito a gente deve servir no reino? Ele diz, com perseverança. Eu sou companheiro na perseverança. E qual é o preço que a gente paga? Sofrendo. Irmãos, quando nós servimos, nós somos mal interpretados. Podemos ser perseguidos e acusados. E a tentação vai ser de correr, de desistir. Vai ser dizer assim, olha, eu cansei de fazer tanto e não ser reconhecido e de ser criticado. Nós estamos vivendo um novo tempo como igreja, nós esperamos grandes coisas e cada vez mais nós vamos ter vocês ou precisar de vocês envolvidos. E deixa eu dizer para aqueles que já se dispõem, nós, por sermos líderes, seremos mal interpretados. E como é que a gente vai reagir? Com doçura, com perseverança, com amor, com cuidado.
Porque aqueles que servem a Jesus, o Pai o honrará, diz João, no Evangelho de João, no capítulo 12. O reino é o nosso negócio, a perseverança é o nosso estado de espírito, o sofrimento é o preço que nós pagamos. Olha o que ele diz em Apocalipse 2:10: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. É uma linguagem simbólica para falar de um curto tempo. Seja fiel até a morte, ou seja fiel diante da morte, e eu lhe darei a coroa da vida, diz o Senhor Jesus. Deus nos criou para servirmos, visando a glória dEle. O que João está dizendo sobre o cristão evangélico, sobre a identidade dele, ele é simples, simpático, servo, sofredor. A essa altura da vida, irmãos, em vez de desfrutar de sossego, em vez de desfrutar da aposentadoria apostólica, se é que João tinha alguma, em vez de desfrutar e de gozar todos os privilégios de um ancião, João estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Deus me deu o privilégio de ser pastor e de servir ao lado de um homem como o pastor Arildo, que me disse que o sonho dele é morrer servindo. E eu vou fazer o que eu posso para que assim aconteça na vida dele, porque assim também é como eu quero morrer. E é assim que você, na onde Deus colocou você, naquilo que Deus deu para você ser e fazer, é isso que Deus espera de você. Uma pessoa simples, simpática, serva, sofredora. É impressionante que todo sucesso como apóstolo, e João teve sucessos, todo sofrimento como cristão, e João sofreu, não fizeram de João um homem soberbo, mas um homem simples. Não transformaram João numa pessoa seca, mas simpática, muito menos num indivíduo sossegado. Ele era um servo. Em Patmos, João esteve aberto para as revelações de Deus. Ele viu e ouviu revelações, ele foi obediente ao chamado de Deus, ele escreveu as revelações, ele foi criativo e produtivo no serviço de Deus, ele deixou para a posteridade esse documento que até hoje nós lemos e amamos, que é o Apocalipse. E o meu desejo, irmão, que a identidade desse velhinho de Jesus, João, nos ensine a viver como deve realmente viver um crente, um cristão evangélico. Simplicidade, simpatia, serviço, sofrimento, sem perder a doçura. A segunda coisa que eu quero que você veja é a incumbência de um cristão evangélico. A identidade é esta que vimos. E qual é a incumbência que pesa sobre nossos ombros? Com 90 anos de idade, João estava em Patmos. Mas como eu disse, João não estava no Patmos Park Hotel. Ele estava numa caverna. Ele não estava passeando, ele estava exilado por causa da fé. Estava sendo forçado a trabalhar como escravo com 90 anos. Quebrando pedras, literalmente, carregando pedras, blocos de pedras. Mas olha o que esse homem resolve fazer no momento escasso, no momento que sobra para ele. Olha o que esse homem faz. Ele não vai para a Netflix, nem tinha. Ele não vai para o smartphone, nem tinha. Ele não vai para qualquer tipo de subterfúgio. O que ele faz? No tempinho que lhe sobra, o texto diz no verso 10: no dia do Senhor achei-me no espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta. No dia do Senhor, domingo, João estava adorando.
Qual é a incumbência de um crente, independentemente da idade dele, independentemente da circunstância dele, independentemente do estado de espírito dele? Eu hoje acordei, eu não estou com vontade de adorar, não estou com vontade de ir para a igreja. João nos mostra qual é a nossa incumbência. A nossa incumbência é a adoração. No tempinho que lhe resta, entre pedras que ele quebrava e carregava, João adora com perseverança no meio do sofrimento. João adora com disciplina no dia do Senhor. João adora com paixão e com verdade, porque essa expressão, achei-me no Espírito, só aparece de novo no escrito de João, lá em João 4. Quando João narra Jesus dizendo que Jesus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade, João nos informa aqui que ele estava em Pátimos adorando a Deus em espírito ou no espírito. Irmão, se João não podia ir à igreja, afinal ele estava exilado, se João não podia ir à igreja, sabe o que ele fez? Ele se tornou igreja. Aliás, esse é o problema nosso hoje, cristão evangélico que vai à igreja. A gente não se vê como igreja, por onde a gente vai. A incumbência que pesa sobre os ombros do cristão é essa, de adorar a Deus. Sob toda e qualquer circunstância, adorar a Deus com disciplina, adorar a Deus em espírito e em verdade. Irmãos, aqui nós temos a imagem de um velhinho, que entendeu que nós não podemos abrir mão da adoração coletiva, irmãos. Nós não podemos abrir mão da convivência interpessoal, relacional, onde a gente aplica a Bíblia uns na vida dos outros. Essa é a incumbência que pesa sobre nós, a adoração. Adorar a Deus no dia a dia, adorar a Deus com os irmãos na igreja, adorar a Deus em tudo que somos, em tudo que fazemos, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, fazemos isso para a glória de Deus, adorando a Deus. O mundo precisa ver isso em nós. O mundo precisa nos ver sendo igreja, onde nós vamos, por onde nós passamos. O mundo precisa perceber isso em nós. E a última coisa que eu quero que você veja é a inspiração de um cristão evangélico. João falou da identidade, João falou da incumbência, e João agora descreve 2 ingredientes que mantiveram ele motivado. O que manteve esse velhinho em Pátimos em pé? O que manteve esse homem dormindo, acordando, comendo, vivendo, seguindo? 2 coisas a gente observa no texto. Não foi o lugar, porque o lugar não era nada atraente. Apesar de uma ilha, era uma ilha vulcânica no mar Egeu, com pouco mais de 30 quilômetros quadrados. Com 55 quilômetros de costa, a sudoeste da atual Turquia. Hoje, para vocês terem uma ideia, diz-nos as estatísticas, tem apenas cerca de 3.000 habitantes. Então não foi o lugar que motivou João. Eu fico vendo pessoas dizendo, se eu morasse num lugar diferente, se eu tivesse um relacionamento diferente, se eu tivesse uma circunstância diferente, se eu convivesse perto de pessoas diferentes, eu acho que eu adoraria a Deus melhor. Besteira. Porque quando a gente olha para João, a gente descobre que o que inspira o cristão não é a circunstância, não é o lugar, não são pessoas. O que inspira um homem de Deus, uma mulher de Deus? O texto nos diz que é a voz de Deus e a vocação que Deus nos dá. A voz de Deus e a vocação de Deus. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: João, escreva num livro que você vê e envie às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna,
Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Irmãos, que lições para nós aqui. O que pôs João em pé? A voz de Deus. O que pôs João em pé? A vocação. Deus dizendo: João, trabalhe, me sirva, escreva. Irmãos, temos tantas coisas hoje. Temos tantas opções no mundo que nos cerca. Nós somos a geração que mais tem opções e coisas em todos os tempos. Nós temos tanto, mas temos tanto que na Alemanha existe uma lei onde você paga pelo lixo que você joga fora. Nós temos tanto que se você vai em determinados rodízios, eles dizem assim: tantos reais por cada pedaço que sobrar no prato. Nunca existiu isso, irmãos. Nós somos a geração que mais tem, que mais consome, que mais tem possibilidades, mas também somos a geração mais infeliz de todas, mais doente de todas, mais insatisfeita de todas. E aí eu olho para João e vejo João dizendo: não é a circunstância que nos inspira. Não é a carreira que nos inspira, não são as coisas que nos inspiram, não são pessoas que nos inspiram. O que nos inspira é a voz de Deus dizendo. O que inspira é a vocação que Deus nos entrega. Como é que a gente ouve a voz de Deus hoje? Na palavra e na oração, irmãos. Na palavra e na oração. Eu não sei como é que os crentes sobrevivem durante a semana, sem buscar um momento, para que essa voz de Deus se torne audível o tempo todo. Porque tão logo a gente sai daqui, irmãos, a gente mal chegou no corredor, essa voz de Deus já vai se apagando. Porque a gente já está pensando nas contas de amanhã. Se a greve dos bancos vai acabar ou não. A vida nos pressiona, a vida nos engole, as demandas, a voz de Deus vai indo embora. Eu me lembro, eu era um jovenzinho aqui nessa igreja, sentado com uma outra jovem do meu lado. E ela um dia me disse assim: poxa, o culto acabou tão rápido. Eu não queria voltar para casa. Eu nunca me esqueci disso. Para muitos de vocês é difícil voltar para casa. O que é que então deve nos inspirar a seguir, a viver? Voltar para casa é ruim, as circunstâncias são ruins, as pessoas são más, as pessoas não mudam, as pessoas abusam da gente, as pessoas são injustas. O que motiva a gente a voltar para casa? O que motiva a gente a seguir a vida? A voz de Deus, a vocação que Deus te deu. Deus não te deu só um emprego. Deus não te deu só uma escolaridade. Deus não te deu só uma empresa. Deus não te deu só uma ocupação. Deus te entregou uma vocação. Encontre nisso que Deus te deu o prazer para você acordar amanhã cedo. Encontre na voz de Deus dizendo a você, instruindo você, falando com você, revelando-se a você. O que inspirou João? O que inspirou João foi a voz de Deus e a vocação de Deus. Existe uma história sobre João que foi narrada por Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia é o historiador romano do 4º século depois de Cristo, o primeiro historiador da história da igreja. No livro 3 da sua obra, no capítulo 23, ele traz um relato sobre o apóstolo João. É uma história magnífica, porque João foi solto de Pátimos. Ele ficou em Pátimos até o final da perseguição. O último livro que João escreveu não foi o Apocalipse, foi a 3ª carta de João.
E é interessante como João, quando sai daqui, escreve a terceira carta. E você vai ler a terceira carta, você descobre que é uma carta que não está preocupado tanto com a doutrina. O problema maior no momento não era a doutrina necessariamente. Eram os relacionamentos dentro da igreja. Ele que viveu exilado, sabia do valor de uma igreja. E deixa-me ler trechos dessa história que Eusébio de Cesareia conta do João. O que João foi fazer, diz a tradição cristã, após ele ter saído de Pátimos. Escuta uma história que não é uma historieta, mas uma tradição existente sobre o apóstolo João, transmitida e guardada na memória. Efetivamente, depois que morreu o tirano imperador Domiciano, João mudou-se da ilha de Pátimos para Éfeso. Daqui de Éfeso, João costumava partir quando o chamavam até as regiões pagãs vizinhas, com fim de, em algum lugar, estabelecer pastores supervisores, em outros, erguer igrejas, e em outras ainda, ordenar a algum dos que haviam sido designados pelo Espírito. Veja que com mais de 90 anos, ele sai para plantar igreja, ele sai para fortalecer líderes, ele sai para consagrar pastores. Veio, pois, a uma cidade não muito distante, cujo nome alguns inclusive mencionam. Depois de consolar os irmãos em tudo mais, tendo visto um jovem de grande estatura, de aspecto elegante e de alma vivaz, fixou seu olhar no rosto do pastor instituído sobre a comunidade e disse: João viu aquele jovem, encantou-se com ele, olhou para o pastor da comunidade onde ele estava e disse assim: pastor, eu te confio este jovem com toda a atenção na presença da igreja e com Cristo como testemunha. O pastor recebeu o jovem e prometeu acompanhá-lo. Logo João regressou a Éfeso e o pastor, por sua vez, levou para casa o jovem que lhe havia sido confiado e ali o manteve. Rodeou o jovem de afeto, batizou o jovem. Depois disso, depois que batizou o jovem, veja que parece uma prática batista, acho que será que era um pastor batista. Ele batizou o jovem e depois disso afrouxou um pouco a sua grande solicitude e vigilância, pensando que havia imposto a salvaguarda perfeita, o selo do Senhor. Batizou, está pronto. Mas certos rapazes da idade do jovem, malandros, dissolutos e tendentes ao mal, perverteram o jovem. Sua liberdade tinha sido prematura. Primeiramente atraíram ele por meio de suntuosos banquetes, depois levaram ele com eles, inclusive de noite, quando saíam para roubar, para ter como comprar as bebidas. O jovem foi se acostumando a isto, sem perceber e desviando-se do caminho reto, como o cavalo de boca dura, brioso e que rejeita o freio. Por seu vigor natural foi se precipitando com mais força ao abismo, acabou perdendo a esperança na salvação divina. Desde então não planejava coisas pequenas, mas tendo já cometido grandes crimes, já que estava perdido de uma vez por todas, considerava justo correr o mesmo risco dos demais. Assim foi que, juntando-se aos mesmos e formando um bando de salteadores, ele era o líder dos bandidos, o mais violento, o mais homicida, o mais terrível de todos. Depois de algum tempo, surgiu certa necessidade e o pastor chamou o apóstolo João à igreja. João foi à igreja, depois de ter resolvido os assuntos pelos quais tinham vindo, ele disse ao pastor: bom pastor, devolve-me o depósito que eu e Cristo te confiamos na presença da igreja, que presides e que é testemunha. O pastor, a princípio, ficou estupefato, acreditando ser vítima de calúnia sobre algum dinheiro que ele não havia recebido. Não podia crer no que não tinha, nem podia deixar de crer em João, quando João lhe disse: o depósito é o jovem. O jovem é que eu te peço. A alma do irmão que eu te confiei. O ancião prorrompeu em profundo soluço e marejado de lágrima disse: está morto.
Como? Morto de quê? Está morto para Deus, disse, pois afastou-se, transformando-se num perverso, um perdido, e para o cúmulo, um ladrão, e agora ocupa o monte que está em frente da igreja, com uma quadrilha de sua mesma índole. Rasgou o apóstolo a roupa, golpeando a cabeça com grande lamento, exclamou: bom guardião, deixei para a alma do irmão, mas tragam já um cavalo e alguém que me guie no caminho. E dali, tal como estava, João saiu da igreja e foi a galope em busca do jovem. Chegou ao lugar. Os sentinelas dos bandidos deitaram-lhe as mãos, mas João não fugia e nem suplicava, aos gritos apenas dizia: para isso vim, levem-me ao vosso chefe. Este, entretanto, aguardava o chefe, o jovem, armado como estava. Mas ao reconhecer João naquele que se aproximava, fugiu cheio de vergonha. João correu atrás dele com todas as forças, esquecido de sua idade, e gritando: por que foges de mim, filho? De mim, teu pai, desarmado e velho? Por que foges de mim? Tem piedade de mim, filho. Não tema, ainda tens esperança de vida. Darei conta por ti a Cristo, e se for necessário, como gosto, sofrerei por ti a morte, como o Senhor a sofreu por nós. Por tua vida eu darei em troca a minha própria vida. Para, meu filho, tenha fé. Foi Cristo que me enviou a você. O jovem, ao ouvi-lo, primeiramente deteve-se com os olhos baixos e em seguida largou as armas e, tremendo, abraçou-se a João. Seus lamentos eram já um discurso de defesa e suas lágrimas serviram-lhe de segundo batismo. Apenas ocultava a mão direita. A mão direita o jovem escondia de João. Mas João foi-lhe fiador, jurando que havia alcançado o perdão para ele por parte do Salvador. Caiu de joelhos, suplicante, e beijou a mão direita, considerando-a já purificada pelo arrependimento. Por que o jovem escondeu a mão? Porque era a mão que ele usava para furtar. Reconduziu o jovem à igreja, orou com súplicas abundantes, acompanhou em sua luta com jejuns prolongados, e foi cativando o seu espírito com os variados atrativos da palavra de Deus, e segundo dizem, não saiu dali até tê-lo consolidado na igreja, depois de ter dado grande exemplo de verdadeiro arrependimento e grandes sinais de regeneração, como troféu de uma ressurreição visível. Irmão, se essa história é verdadeira ou não, não importa. O que importa é o que ficou no imaginário da igreja primitiva sobre a pessoa de João. Alguém que até o fim, até a velhice, deu tudo o que tinha. Corria atrás, inclusive, de jovens, abraçava, cuidava, pastoreava, discipulava, jejuava por eles, orava por eles. Foi essa ideia sobre João que permeou a igreja primitiva nos 4, 5 primeiros séculos da igreja. O velhinho que não se cansou de servir a Deus. E aonde ele encontrava inspiração para seguir na voz de Deus, na vocação de Deus. E Eusébio de Cesareia conta que ele morreu velhinho por volta de 103 anos, na cidade de Éfeso. Como é que você quer morrer? Como é que você quer dar seus últimos suspiros de vida? O que é que você quer que fique sobre a sua vida? Que história, ou quais as histórias que você quer que as pessoas contem sobre você? Eu quero que contem histórias do tipo como essa que eu narrei para vocês. Fiz questão de ler essa longa história de um dos clássicos da literatura cristã, para que você entenda o tipo de histórias que precisam contar sobre nós. E como é que nós precisamos ser nesse mundo que a cada dia se orgulha de ser evangélico? Nós precisamos ser pessoas simples, simpáticas, servas, sofredoras, dóceis,
que vivem para adorar a Jesus, que encontram inspiração na voz de Deus e na vocação de Deus. A sua casa precisa de gente assim, a sua igreja precisa de gente assim, a sua cidade, nossa sociedade. E você pode ser alguém assim, no poder do Espírito. Tudo que eu disse sobre João teria sido impossível se não fosse pelo Espírito. É impossível para nós se não for pelo Espírito. Então, o que Deus nos chama a fazer é a viver a vida que agora nós temos no corpo, pela fé no Filho de Deus. Feche seus olhos. Eu vou orar com você. Hoje à noite o meu apelo é que você queira ser um cristão evangélico. Não do tipo que vemos por aí, mas do calibre de João. Nós precisamos de crentes assim. Nós precisamos ser uma igreja evangélica com o perfil de João, irmãos. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê a convicção que João tinha. Que sejamos conhecidos pela simplicidade, pela simpatia, pelo serviço, pelo sofrimento. Ó Deus, que sejamos homens e mulheres que vivem para adorar. Ó Deus, que nós possamos encontrar inspiração na sua voz e na vocação que o Senhor nos deu. Não há outra razão de ser. Opere um milagre em cada um dos que me ouvem agora, começando em mim. Chacoalha-nos, ó Deus, e arranca-nos dessa inércia. Faça de nós homens e mulheres assim como João. Em nome de Jesus. Amém.